Só há santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Nós estamos no Memorial Padre Júlio Maria de Lombardi, espaço que registra a história do missionário que veio de longe. Este registro se dá através de fotografias, de vários livros, de objetos pessoais. Tudo isso remete a este grande missionário. Mas a história começou no dia 11 de fevereiro de 1878. O casal José de Lombardi e Rosália Stillian, pais de 9 filhos, apenas 2 sobreviveram, Júlio Emílio Alberto de Lombardi e João Aquiles de Lombardi. Então, no dia 7 de janeiro de 1878, nasce o primeiro filho desta prole, Júlio Emílio de Lombardi. Ele que vai ser missionário na África, na Europa e aqui no Brasil. Esta criança cresce no ambiente familiar, religioso, estuda em colégio de religiosas, né, e recebe desde cedo a semente, né, do Evangelho. 16 anos de idade, participando de uma celebração de Eucaristia, escuta de um bispo missionário na África a necessidade de pessoas para a evangelização, mas sobretudo não somente de recursos humanos, mas recursos financeiros. E o bispo naquela ocasião sugere à Assembleia a fazer doação. E aquele jovem de família pobre sai pensativo. O que eu posso doar para as missões, haja vista não ter recursos financeiros? E ele toma uma decisão muito importante. Ele diz: doarei minha vida. Nós estamos falando de um jovem europeu, nascido na Bélgica, e que decide então ir para a África. Aos 17 anos, vai ser missionário na Argélia. E durante 6 anos ele atua naquela região, nas funções mais simples, mas com ardor missionário. Até que ele decide ser sacerdote para melhor servir a igreja e também com o propósito, né, de divulgar a devoção mariana, porque estando febril, né, lá na Argélia, doente, ele fez essa promessa a Nossa Senhora, que se ficasse curado, ele seria um padre com esta finalidade, de divulgar essa devoção mariana. Retornando à Europa, ele então ingressa na congregação dos missionários da Sagrada Família. Anteriormente ele estava na Sociedade de Nossa Senhora da África e recebeu nela o nome de Irmão Optato Maria. Agora, novamente na Europa, especialmente na Holanda, ele ingressa em Grave, né, no seminário, e lá faz seus estudos filosóficos, teológicos. Convive com o fundador da Congregação Sacro-Familiana, Padre Jean Baptiste Berthier, inclusive sendo seu secretário pessoal e também biógrafo do fundador, que vem a óbito em 1908, no ano em que ele se ordenou sacerdote. E já naquela ocasião de sua ordenação, ele deixou claro para os seus superiores que estaria disponível para a missão além fronteiras. Então, em 1912, 4 anos após a sua ordenação, ele é enviado para ser missionário no Brasil, especialmente na região Amazonas. E ele chega ao Brasil no dia 15 de outubro de 1912, portanto, celebramos agora 112 anos de sua chegada ao Brasil. Lá em Macapá, ele então sente a necessidade de uma congregação feminina que pudesse ajudá-lo na evangelização. Não encontra nenhuma congregação europeia disponível para este trabalho, até que inicia, com autorização do bispo Dom Armando Balma, franciscano, um grupo religioso, a primeira congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, conhecidas como Irmãs Cordemarianas. Então, no dia 21 de novembro de 1916, nasce esta congregação.
Devido a problemas de saúde das irmãs, né, doenças tropicais, paludismo, ele é chamado a sair de Macapá por conta dessa situação, para trazer melhorias para a saúde, sobretudo das irmãs. Ele vai para Belém, no distrito chamado Vila Pinheiro, que hoje é Iquaraci, um distrito industrial de Belém do Pará. E lá ele ainda permanece mais 3 anos junto às irmãs, até que ele, entrando em contato com o bispo da diocese de Caratinga, fala do seu projeto, né, de uma congregação masculina, missionária, e a convite de Dom Carloto Távora, bispo de Caratinga, em conversa com o seu superior geral, né, da congregação sacro-familiana, ele é autorizado a partir para o Sudeste, para que esse projeto possa ser realizado. Chegando na viagem, né, passando por Natal, é uma viagem de navio, né, chegando a Natal, ele tinha um tempo bom ainda em que o navio ficaria no porto. Ele resolveu visitar os seus irmãos de congregação, que chegou ao Brasil em 1910, né, 2 anos antes, e lá ele recebeu então um telegrama do seu superior geral dizendo que ele deveria permanecer ainda até segundas ordens antes de partir para o Sudeste. Ele era um homem muito obediente, né? E ele naturalmente permaneceu até que seu superior o liberasse para chegar às Minas Gerais em 1928. É importante lembrar que na região norte, né, ele foi o missionário, o educador, né, o professor, o fundador, um homem apaixonado pela região Amazonas, né? Ele inclusive escreve em seu diário missionário, eu quero a Amazônia. Né? Então, um missionário que realmente se dedicou com esmero, com zelo, com amor, à missão que lhe foi confiada. Partir do norte para o Sudeste, né, foi devido às consequências da época. Né? Então, ele veio com zelo, com carinho, com amor que era próprio dele, né? Mas diante das circunstâncias que lhe foram apresentadas, dele seguir a missão noutra área para que a congregação das irmãs pudesse continuar lá no norte. Né? E isso fez com que ele partisse, como disse, para a região sudeste, chegando ao Rio Grande do Norte, a Natal, e durante 2 anos ele pôde também ser o missionário escritor, escrevia no Diário de Natal, era pároco na paróquia São Pedro do Alecrim, criou albergue para idosos, né? Então um homem sempre com uma visão e uma sensibilidade muito intensa. Chegando a Manhumirim, né, no dia 24 de março de 1928, ele então, com o bispo que lhe deu outras possibilidades de lugares, por exemplo, Caratinga, Manhuaçu, Carangola, né, ele escolheu Manhumirim. Manhumirim é uma escolha dele, né? Ele dizia, o selo das obras de Deus é o sofrimento, e eu quero ficar numa região que seja mais exigente para mim. Né? Neste mesmo ano, ele funda o jornal O Lutador. A sua primeira edição é 25 de novembro de 1928. Ele, então, funda esse jornal, que vai ficar conhecido no Brasil todo, né? Na década de 30 e 40, é uma quantidade de distribuição que chegava a 36 mil exemplares, né? Naquelas condições de época, isso é um número considerável. Em 1929, nasce então, em Manhumirim, no dia 25 de março de 1929, a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, conhecida como Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Né? Com isso, ele começa naturalmente a construção do seminário, já inicia também o Pio XI, Ginásio Pio XI, o hospital, que hoje é o Hospital Padre Júlio Maria, Colégio Santa Terezinha,
né, no mesmo ano, em 24 de dezembro de 1929, funda a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, funda asilo, né, o Patronato Agrícola Santa Maria, a usina para gerar energia elétrica. Então, este homem da sensibilidade, da capacidade de perceber as necessidades, né, do lugar onde missiona. Então, é um homem que dedica-se totalmente para o outro. Ele intuiu, ele aprendeu isso, que o Evangelho se transforma em gestos e atitudes concretas. Então, este missionário, né, Padre Júlio Maria, que veio de longe, com tanto ardor, com tanto entusiasmo, né, ele, nesta sensibilidade, ele tem um olhar para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, né, e ele responde à vocação, ao chamado de Deus, sendo uma pessoa totalmente entregue à missão que Deus lhe confiou. Então, o servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, que está em processo de beatificação, ele se faz presente através desse ardor missionário, não somente nas 3 congregações por ele fundadas, né? Inclusive nós, missionários sacramentinos de Nossa Senhora, esta congregação é a primeira masculina do Brasil. Estamos com 95 anos. E ele é uma inspiração, não somente para o religioso, a religiosa, o sacerdote, mas para os leigos, né? Então é um homem muito atual, né, que nos inspira a responder às demandas do tempo, né, e fazer com que esse ideal eucarístico mariano ele seja de fato presente nas diversas áreas de missão das 3 congregações. E este espaço, Memorial Padre Júlio Maria de Lombardi, registra, como disse, através das fotografias, de livros, de objetos pessoais, né, um pouco desta história. No amor-sacrifício, né, estamos procurando, como família Júlio Mariana, dar continuidade a esta missão deste homem que lá na infância, na juventude, doou a sua vida, entregou a sua vida para que a missão, para que o reino de Deus seja de fato visibilizado através de seus filhos e filhas espirituais. Há uma frase do servo de Deus, Padre Júlio Maria, muito atual: façamos ação social eucarística. E hoje, quando celebramos, hoje no sentido deste ano, quando celebramos o centenário de Manhumirim, é bom lembrar que Manhumirim tornou-se município no dia 16 de março de 1924. E o servo de Deus chegou aqui no dia 24 de março de 1928. Então o município era uma criança, 4 anos. Manhumirim e Padre Júlio cresceram juntos. Nós não podemos falar da história de Manhumirim sem lembrar, fazer memória deste missionário. E esta frase, façamos ação social, né, com uma dimensão da Eucaristia, isso a gente encontra com muita clareza neste olhar voltado para o social, né? Então é um homem sensível às necessidades do seu tempo. Então, Manhumirim, né, ao celebrar aí o seu centenário, precisa trazer à memória esta realidade deste homem religioso, mas com o viés, né, de um empreendedor em vista do bem do município. Para mim, celebrar o centenário de Manhumirim é, sem dúvida, levar em consideração tantas pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento deste município. Pessoas anônimas, né, pessoas que se destacaram de alguma forma por assumirem alguns cargos ou alguma profissão de renome, né? E dentre estas pessoas, naturalmente, né, o servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi. Mas é preciso ter essa consciência que cada um, mesmo no anonimato, contribui e contribui para o desenvolvimento do município, né? Sem deixar de levar em consideração aqueles que lá no início se dedicaram com entusiasmo, com ardor, seja na dimensão religiosa, política, profissional, né? Pessoas com esta preocupação. E aqueles que assumem hoje, né, sobretudo
essas frentes, né, de organização e de desenvolvimento do município, precisa ter um olhar lá no retrovisor que vai trazer essa inspiração. Nenhum de nós faz o novo. A gente age e é fruto, né, das experiências dos nossos antepassados. Lógico que com um olhar novo, num tempo que tem suas exigências próprias, né, mas há uma origem, né? Alguém iniciou e agora a gente vai dar um tom diferente, vai implementar com os recursos que se tem da época, né? Mas lembrar destas pessoas e fazer memória destas pessoas é muito importante, porque ninguém morre quando permanece vivo na memória, né? Esta memória, ela deve ser sempre construída e nós estamos aqui dentro de um espaço que configura isso, né? Um memorial, registro de objetos, de fotos, de escritos, né? Isso tudo é muito importante para que a identidade do município ela se configure dentro desta realidade.